E para baixar esse decreto, o governador se baseou nos dados que recebeu do Comitê de Operações Emergenciais, o COI. Eles são preocupantes. Os médicos chamam a atenção para o aumento na procura por internações hospitalares e para a dificuldade na compra dos insumos, como medicamentos e EPIs que abastecem esses leitos. Para que a gente possa entender melhor a real situação do Piauí no momento, eu converso agora por videochamada com o diretor do Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela, Dr. José Noronha. Boa noite, doutor José Noronha. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, Cláudia. Como é que está a situação hoje de ocupação de leitos, tanto clínicos quanto leitos de UTI, na rede hospitalar do Estado? Já até vimos uma ocupação exacerbada dos leitos de UTI, mas o que é novo para a gente está sendo essa ocupação elevada dos leitos clínicos também. Então, no último relatório que nós tivemos, nós temos ocupação de mais de 84% dos leitos de UTI públicos na capital e nós temos ocupação de quase 80% de leitos clínicos na nossa capital. Então, tudo isso é um cenário crítico para quem está gerenciando esses leitos, para quem está buscando oferecer esses leitos para a população. Inclusive, não só o leito físico propriamente, mas o senhor me falava agora há pouco que os insumos necessários para manter os leitos em funcionamento começam a ficar escassos também, né? Exatamente, Cláudio. Então, assim, quem gerencia a atividade hospitalar, seja ela pública ou privada, qualquer gestor vai passar a mesma informação. Nós estamos com dificuldade de conseguir materiais, EPIs, filtros bacterianos para os ventiladores, medicamentos, principalmente medicamentos relacionados ao paciente COVID de UTI, sedativos, analgésicos opioides e bloqueadores neuromusculares. Uma vez que o paciente tem indicação de fazer isso, para melhorar a mecânica respiratória e não se tenha acesso a isso no hospital, esse paciente involuntariamente vai aumentar a inflamação pulmonar e vai evoluir de forma pior. Então, isso é muito grave. Nós precisamos reduzir, controlar a propagação da doença, nós precisamos reduzir a quantidade de pessoas que estão precisando desses leitos críticos. Por quê? Porque a doença se propaga em diversos estados da federação de forma simultânea, diferente do que ocorreu ano passado, que foi mais uma onda. Doutor Noronha, houve agora um aumento no número da ocupação dos leitos clínicos que não houve na primeira onda. Esses leitos clínicos costumam usar o oxigênio de cilindro. Corre o risco de faltar esse tipo de oxigênio aqui também, é exemplo do que aconteceu em Manaus? Cláudia, nós temos uma empresa que é responsável por boa parte do fornecimento de gases medicinais para todo o Brasil. O estado do Piauí, na verdade, já entrou em contato com a empresa que garante que tem capacidade de ampliar a oferta, até triplicar essa oferta. Mas para a gente é preocupante porque leitos de UTI normalmente têm rede de gases, são canalizados, então trabalham com tanques de oxigênio, tanques de nitrogênio líquido. Isso é mais fácil de você ter uma periodicidade de troca a cada 3 dias, 4 dias, porque um tanque tem um volume muito maior. Leitos de enfermaria, normalmente, não tem rede de gases. São poucos os leitos de enfermaria que têm rede de gases. E o que acontece? O paciente é dependente de cilindros de oxigênio, como você falou, balas de oxigênio. A depender do tamanho desse cilindro, você precisa trocar de 4 a 7 vezes por dia por paciente. E aí, isso é preocupante. A gente tem que se organizar, se preocupar, porque não estou dizendo que pode chegar à situação de Manaus, mas se a população não tiver complacência com essas medidas, não obedecer essas medidas e nós aumentarmos cada vez mais essa taxa de ocupação, é um cenário possível. Nora, ainda tenho mais uma dúvida para lhe perguntar. A gente está vendo que os números nem subiram tanto, mas o número de internações, esses sim aumentaram. Esse agravamento da doença poderia ser atribuído a essa nova variante, a essa cepa que veio de Manaus? Cláudia, isso é uma pergunta muito boa, porque isso precisa ser investigado. Então, atualmente, nós enviamos algumas amostras para referência nacional, para genotipagem e mapeamento genético.
Tivemos o resultado de uma amostra positiva para a nova variante, mas essa amostra ela é importada, ela não é autóctone, ou seja, ela não é daqui da cidade. O que acontece? No Ceará já tem casos confirmados de transmissão autóctone da nova variante e em outros estados vizinhos também casos suspeitos de transmissão autóctone. É possível que o Piauí já tenha, é possível, nós não temos certeza disso, nem podemos afirmar. Lembrar que em Manaus foram apenas 2 meses para essa variante adquirir a maior parte das contaminações da avaliação de genotipagem de Manaus. E isso, nós temos uma estabilidade alta, quantidade de notificação de casos alta, porém estável, mas nós temos um crescente aumento de internações hospitalares. Essa pode ser uma das justificativas, sim. Muito obrigada ao doutor José Noronha, que é diretor do Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela. Está aí, portanto, traçado o quadro, a situação em que se encontra o estado do Piauí hoje, no dia 22 de fevereiro, e são essas as razões que levaram o governador Wellington Dias a decretar a suspensão das atividades econômicas mais uma vez.